Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos continuar vendo aí sobre as migrações, esse processo de mudar de um lugar para o outro. E o texto do Manuel Bandeira, lá na poesia, Vamos Embora para Passarda, que ele quer ir para um lugar imaginário por vários motivos, né? Então, esse processo de ir de um lugar, de um país ou região para um outro, de mudar de um lugar para o outro, é chamado de migração. Esse movimento ele foi realizado por vários grupos ao longo da história da humanidade, pois o homem ele sempre esteve em constante busca por melhorias e por realizações. Tá vendo aí esse mapa? Esse mapa mostra, tá vendo? De azul escuro as correntes migratórias do século XVI ao século XIX. De verde as correntes migratórias dos escravos africanos no século XVII. De azul escuro as correntes migratórias de 1830 a 1939. E de vermelho aí as correntes migratórias depois de 1945. Então, é possível aí observar que o caminho, ou seja, o fluxo migratório que as pessoas fazem são de formas diferentes, né? Ocorrem em diversos tempos e por diversos motivos. Nesse mapa mostra apenas a migração do século XVI. Porém, nós sabemos que esse processo de migrar, de mudar de um lugar para o outro, é realizado há centenas de milhares de anos. Então, o que leva uma pessoa, né, a migrar, a mudar? A migração ela é uma busca constante por felicidade, na qual as pessoas desejam alcançar, a qual será alcançada a partir do suprimento das necessidades básicas do ser humano e de tudo aquilo que ele almeja. Ou seja, as pessoas quando elas mudam de um lugar para o outro, de uma região para outra, ele busca satisfazer alguma necessidade, né? Então, migrar é o quê? É se deslocar de um lugar para o outro de forma permanente ou provisória e por diversos motivos, tá? O que determina essa migração é a razão e o momento histórico em que as pessoas estão vivendo, né? Aí, seguindo, fala que no século XVI teve a migração de diversos povos. A partir do século XVI teve a migração de diversos povos. Os portugueses, os holandeses, africanos, japoneses, os turcos, os italianos e vários outros povos. Eles chegaram, né, devido a um contexto histórico em que eles estavam vivenciando. Então, essas pessoas mudaram-se de um lugar para o outro, moveram-se em razão de vários motivos, né? Em busca de melhorias, de conquistas e de novidades, né? O que levou essas pessoas a saírem de um lugar para o outro? Muitos foi por causa de guerras, perseguições e de conflitos, ou alguns apenas queriam mudar de vida, ter melhores condições de vida, tá? Melhor forma de criar os filhos, de conseguir conquistar algum sonho, algo que deseja, realizar algum sonho. Então, o nosso país, como muitos dizem que ele foi descoberto, na verdade, ele não foi descoberto, né? Quando os outros povos aqui chegaram, já existiam os primeiros moradores aqui, né? Esses primeiros moradores, eles viviam em harmonia com a natureza e retirava dela apenas o que era necessário para a sua sobrevivência. Esses povos, eles foram chamados de índios pelos portugueses, porque nós sabemos que os portugueses tinham a intenção de ir para a Índia. Então, como eles chegaram aqui achando que era a Índia, então eles chamavam esses povos que aqui viviam de índios, tá? Quando eles chegavam aqui, existia mais de 1.400 tribos que possuíam costumes diferentes e cada um tinha a sua identificação própria. E essas tribos, elas viviam de forma diferente uma da outra. Porém, elas respeitavam muito a natureza, a ancestralidade, ou seja, aquelas pessoas que vinham antes dela,
os costumes religiosos, os mais velhos. Elas caçavam e colhiam seus alimentos e sobreviviam de tudo que conseguiam na natureza. Alimento, abrigo, vestimentas, ou seja, roupas e remédios. E é interessante a gente observar que cada um tinha uma sua cultura. Então, a cultura de um povo não é melhor do que a cultura de outro povo, ou seja, cada cultura ela deve ser valorizada, tá? Porque achar que a cultura de um povo é inferior à outra, isso demonstra preconceito, tá? Então, esses índios, essas pessoas que já viviam aqui, como vocês aprenderam lá em geografia, no primeiro capítulo, elas utilizavam a pesca, a colheita e a caça. Eles mesmos fabricavam os seus utensílios, retirando o que necessitava da natureza. As casas deles eram feitas de barro, de palha, de galhos e de gravetos. Eles moravam em casas que se chamavam ocas, e os conjuntos das ocas, os conjuntos de ocas chamados de aldeia. Lá em cada tribo tinha o seu líder. Esse líder era uma pessoa mais velha que tinha um conhecimento muito grande a respeito das coisas, sobre rituais, sobre remédios, sobre deuses que eles adoravam, não um deus específico, mas ele adorava deuses e divindades. E aí abaixo vocês estão vendo alguns utensílios que eram utilizados pelos índios, igual o cocá, que era aquilo que eles usavam na cabeça, a flecha, o arco e flecha, tá? Os colares. Aqui nós temos como se fosse um ritual indígena. Aqui a pesca e a oca, que era a forma como eles viveram. Então, aí nesse recadinho já diz aquilo que a tia Karine falou, que é errado dizer que o país foi descoberto pelos portugueses, porque aqui já existiam pessoas. E, na verdade, a chegada dos portugueses fez com que a natureza fosse mais degradada ainda, porque eles destruíram a natureza, extraíram dela e sem se preocupar com os recursos naturais, né? A Mata Atlântica, por exemplo, foi praticamente destruída. A sua destruição foi iniciada nessa época da descoberta, da colonização do Brasil. E os outros imigrantes que aqui chegaram foram os africanos. Eles foram trazidos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar como escravos e eles vieram como? Lá também na África tinha tribos e as tribos rivais elas lutavam e as que perdiam eram trazidos para o Brasil como escravos. Então os africanos também faziam parte de diversas tribos e ao serem colocados ali no navio junto com outras tribos, eles perdiam ali o contato com a sua família, com a sua pátria e com seus costumes originais. E então misturavam-se e ali foi fazendo uma miscigenação dessas pessoas que estavam juntas. E a migração escrava, ela foi uma migração forçada, como a gente já viu lá em geografia, né, que tem a migração voluntária e a migração forçada. A migração dos escravos, dos africanos, ela foi forçada, porque eles foram capturados, trazidos à força como animais no Brasil. E aqui no Brasil, eles eram comprados por grandes fazendeiros que precisavam de mão de obra. A vida deles era muito difícil, pois eles trabalhavam em troca de alimento, eram castigados constantemente por tentarem fugir e viviam em péssimas condições de vida. Muitos não aguentavam essa situação e preferiam tirar a própria vida do que sofrer desse jeito. As mulheres, elas trabalhavam como escravas, né? Trabalhavam na casa grande onde morava a família e o dono da fazenda. Os homens, eles trabalhavam na lavoura, na realização de trabalhos pesados, e eles eram vendidos e comprados como mercadoria. E o seu preço era avaliado de acordo com a condição física deles, né? Essa situação de escravidão só acabou no ano, quem se lembra? Parece que eu ouvi alguém falar, 1888? Isso, foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que proibiu essa prática, que proibiu a escravidão no Brasil. Aqui abaixo nós temos algumas imagens de como era a vida dos negros, como eles foram trazidos aí e como era
a vida deles e como eles trabalhavam, né? Aí eles sofreram muito, muito mesmo, na época no Brasil, nessa época da escravidão. E esse período, ele é o culpado, ele é o responsável por enraizar o preconceito na população. Muitas pessoas, elas têm atitudes preconceituosas para com os outros e nem percebem, porque o preconceito é tão enraizado que as pessoas às vezes nem conseguem perceber isso. Então, apesar da escravidão já ter sido abolida há muitos anos, grande parte dos negros ainda recebem salários menores, vivem nas periferias. A maior população carcerária é a população de negra. Muitos são analfabetos. Por essa razão, é importante compreender a cultura desse povo, entender que eles foram diminuídos à condição de animais, mas que são seres humanos como qualquer outro. E essa parte do texto é muito importante, quarto ano, que vocês sempre lembrem disso. Não é a cor da pele que determina uma pessoa. Cor de pele é apenas uma característica física. Todos nós somos iguais, tá? Não existe diferença nenhuma só porque a outra pessoa ela é negra. E muitos vivem nessas condições aqui que a tia explicou, porque as pessoas acham as pessoas negras inferiores. E nós não podemos ter essa mentalidade. Aqui, no exercício resolvido, já está perguntando o que é migrar e por que as pessoas migram de um lado para o outro. Então, migrar, né, é mudar de um lugar para o outro permanente ou provisoriamente ou temporariamente. E as pessoas migram por muitos motivos. Questões financeiras, busca de melhor condição de vida, fugir de guerras, né, de conflitos. O dialogando, vocês vão responder aí, tá? Pergunta se você gostaria de migrar para algum lugar, para onde e por quê. Resposta completa. Momento interativo não precisa fazer, porque para fazer tem que sair de casa, e não é para sair de casa, é para ficar em casa. O exercício de número 1, ele é um trabalho. Vocês vão me entregar esse trabalho, vão me apresentar esse trabalho em forma de vídeo na terça-feira na aula de história, tá? Quarta, né? Na quarta-feira na aula de história, vocês vão fazer um trabalho sobre que tá pedindo aí, vocês vão me apresentar, tá? Depois a gente vai explicar direitinho em outro vídeo. A 2, vocês vão preencher a cruzadinha respondendo essas perguntinhas aqui, tá? Aqui é a cruzadinha, depois vocês vão desenhar como que vocês imaginam que é uma aldeia indígena. E eu quero desenho bonito, caprichado e colorido. Não quero desenho só rabisco, não. Aí vocês vão responder. Os negros foram trazidos para o Brasil para trabalhar aonde? Lá no textinho fala e na explicação a tia Karine também falou. De que continente os escravos eram trazidos? Qual é o nome da princesa que aboliu a escravidão? Tá lá no textinho, a tia Karine falou. Como é chamado o preconceito contra os negros? Também tem no texto. Qualquer dúvida, só falar com a tia Karine, tá bom? Beijos.